Olá, nós estamos de volta com a cobertura online destas eleições deste domingo movimentadíssimo de 7 de outubro de 2012 em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em todo o Brasil. E a gente começa falando de boca de urna. 16 pessoas foram detidas em Belo Horizonte desde o início da madrugada de hoje, suspeitas de boca de urna. Esse crime eleitoral é passível de punição com detenção de 6 meses a 1 ano e multa que pode variar entre 5 e 15 mil reais. As informações foram divulgadas hoje de manhã pela assessoria de comunicação da Polícia Militar. Entre as ocorrências, 2 pessoas foram flagradas jogando santis de um candidato a vereador para o alto na rua Campina Verde, no bairro Salgado Filho, na região oeste de Belo Horizonte. Aliás, como está suja a cidade. Não só Belo Horizonte, mas a região metropolitana, uma verdadeira porcaria de tanto santinho jogado por aí pelas ruas das cidades. Ainda na região oeste da capital, na rua Teófilo Filho, no bairro Jardim América, um homem foi detido ao afixar cartazes e adesivos nos muros de uma escola. Em Ibirité, região metropolitana, um homem de 54 anos também foi preso suspeito de boca de urna. Todos os registros foram feitos na delegacia da cidade de Ibirité. E no mundo policial, 7 pessoas são presas em Contagem e Ribeirão das Neves, ainda na Grande BH. E o problema todo relacionado a eleições. Justamente por causa disso, tem um aumento de segurança por aí. A informação com a Mábila Soares. O policiamento é reforçado neste domingo em Contagem e Ribeirão das Neves, na Grande BH, depois de morte e agressões envolvendo apoiadores de candidatos à prefeitura. Em Contagem, um motorista da campanha de Durval Ângelo foi agredido por militantes do candidato Carlim Moura. O motorista teve que ser levado para o hospital e ninguém foi preso. Em Ribeirão das Neves, um militante da candidata à prefeitura Gláucia Brandão foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada de sábado. O suspeito ainda não foi identificado. Muito bem, tem a informação da Mábila Soares, trazendo informações a respeito da violência relacionada à política na região metropolitana de Belo Horizonte, casos relacionados às eleições nas cidades de Contagem e Ribeirão das Neves. Ao longo da programação aqui da TV O Tempo, você vai acompanhando essas informações. Está aqui no nosso vídeo uma imagem que muito nos chamou a atenção, que foi registrada pelo nosso repórter Pedro Grossi, lá no Colégio Estadual Central, que é uma das principais sessões eleitorais de Belo Horizonte. 3 jovens atores têm chamado a atenção de quem chega para votar na Escola Estadual Governador Milton Campos, o Colégio Estadual Central, conforme a gente disse, onde votam inclusive o candidato à reeleição Márcio Lacerda e o senador Aécio Neves. Esses atores interpretam os personagens Boca de Urna, Lei Seca e Andarilho e distribuem alguns folhetos com os dizeres: a arte pode ser uma arma carregada de futuro. São 2 mulheres e um rapaz que se recusam a dar entrevistas. A personagem Lei Seca representa uma bêbada que fica caída pela calçada. A polícia militar abordou o grupo, mas sem constatar qualquer infração, o liberou como de fato tinha que fazer. Daí a imagem chamando a atenção de quem vota no Colégio Estadual Central, na região centro-sul de Belo Horizonte. Por falar em votos em Colégio Estadual Central, que é um ponto de encontro de alguns dos candidatos, de Márcio Lacerda e do senador Aécio Neves, nós temos informações ao vivo agora sobre a votação do prefeito candidato à reeleição, com o repórter Pedro Grossi. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Há cerca de meia hora, Márcio Lacerda e Aécio Neves votaram na sessão 111 do Colégio Estadual Central, acompanhados de muitos apoiadores, também do governador Anastasia, que já havia votado mais cedo, e do candidato a vice na chapa de Lacerda, Délio Malheiros. Muita gente da imprensa do Brasil inteiro acompanhou o voto para a seguida a entrevista coletiva do senador Aécio Neves e do candidato à prefeitura Márcio Lacerda. Na sequência, aí sim, muito mais tranquilo, o candidato Délio Malheiros foi votado na Escola Estadual Bueno Brandão, no Barro Preto, acompanhado do Márcio Lacerda. E de forma muito mais tranquila falou com a imprensa, disse que aprendeu muito nessa eleição em relação à eleição que já disputou em 2008, que nessa eleição ele pôde aparecer muito mais para o eleitor, que pôde ter melhores condições de apresentar a proposta. Ele aumentou apenas o que ele classificou como uma redução do nível da campanha nos últimos dias, onde houve aí uma guerra de vídeos entre a campanha de Márcio Lacerda, a campanha do
adversário Patrusa Ananias. Mas, de toda forma, os dois candidatos, o candidato à prefeitura e o candidato à vice, na chapa de Márcio Lacerda, já votaram. Né? O Ananias votou há cerca de 15 minutos na Escola Estadual Brandão. Márcio Lacerda foi para casa cerca de volta de 8 horas da noite. Ele vai para o comitê, onde fica sabendo do resultado aí dessa votação de hoje, Rodrigo. Muito bem, obrigado Pedro Grossi, trazendo as informações ao vivo a respeito do voto do candidato à reeleição, prefeito Márcio Lacerda, do PSB. Você vai acompanhando ao longo de todo o dia no portal O Tempo Online, o tempo.com.br, também pelo nosso Twitter, no @otempoonline, todas as informações. Naturalmente também que a partir das 5 da tarde, quando começarem as apurações de votos em Minas Gerais, você, eleitor, internauta, vai acompanhar com a gente também uma cobertura completa, inclusive a cobertura do acompanhamento das eleições por parte dos principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Márcio Lacerda, que deve acompanhar do comitê, Patrusa Ananias do PT, que também deve acompanhar as apurações a partir de seu comitê. Lembrando que você pode participar das coberturas do Jornal O Tempo, de todas as coberturas da Sempre Editora, pelo @O Tempo Online no Twitter, mande pra gente a sua mensagem, pode participar também pelo site do Jornal O Tempo, otempo.com.br. Lembrando ainda que amanhã você vai ter uma cobertura completa, todas as informações nas páginas do Jornal O Tempo e também do Super Notícia a respeito dessas eleições, muito possivelmente já com resultado consolidado em Belo Horizonte, se essa eleição vai ser levada ou não para o segundo turno, se a gente vai ter uma segunda etapa dessa votação, você vai poder acompanhar ao longo dessa cobertura do portal O Tempo Online. A gente aproveita também para falar um pouquinho da votação no Brasil. O ex-presidente Lula votou essa manhã em São Bernardo do Campo, São Paulo, que é onde vota o ex-presidente Lula. A gente tem inclusive aqui uma imagem de Lula votando nesta manhã na cidade de São Bernardo do Campo. E o Lula, como sempre, com aquelas declarações de impacto que chamam a atenção de todas as pessoas, ele se mostrou otimista sobre a ida de Fernando Haddad, candidato dele, do PT, à Prefeitura de São Paulo, ao segundo turno. Ele disse ainda que a população não está muito preocupada com o julgamento do Mensalão, que vem se arrastando ao longo deste último mês. Questionado se o julgamento do Mensalão poderia ter afetado a eleição, Lula discordou, disse que a população não está preocupada com isso, que o povo está preocupado se o Palmeiras vai cair e se Fernando Haddad vai ganhar, vai conseguir chegar ao segundo turno. Lembrando que Haddad é o candidato do presidente ou do ex-presidente Lula na cidade de São Paulo. Lula tomou café da manhã num hotel na zona sul de São Paulo com Fernando Haddad, sua candidata a vice, Nádia Campeão, que é do PCdoB, a mulher do candidato Ana Estela e os ministros José Eduardo Cardoso da Justiça e Aloísio Mercadante da Educação, entre outros apoiadores. A gente volta a falar da eleição em Belo Horizonte, porque Patrusa Ananias, candidato do PT, que divide as atenções com Márcio Lacerda, também votou nesta manhã. A Fernanda Viegas acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Rodrigo. O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Patrusa Ananias, chegou à faculdade da PUC Minas, no Coração Eucarístico, por volta das 10h40 da manhã. Ele estava acompanhado de sua mulher Vera, do vice em sua chapa, Aloísio Vasconcelos, do vice-prefeito da capital, Roberto Carvalho, o ministro Fernando Pimentel e o ex-ministro Luiz Dulce e alguns deputados estaduais. Logo que chegou, ele conversou com jornalistas presentes. Patrusa afirmou que está convicto de que irá para o segundo turno e de que vencerá as eleições. Ele pediu aos seus militantes que continuem no trabalho pelos votos e aos eleitores que votem com consciência. Se for para o segundo turno, Patrusa disse que manterá as visitas às regionais e, fazendo uma alusão ao trabalho do prefeito, Márcio Lacerda, falou que não trabalha por números, mas sim cuidando das pessoas. E ele disse que é assim que ele vai continuar se for para o segundo turno. Depois da entrevista, ele votou e tirou foto com os eleitores ainda na PUC. Agora, Patrusa já está em casa e ele não acompanhou a esposa Vera na votação dela, na creche, próximo à faculdade da PUC, como era esperado. Ele só acompanhou o voto do vice Aloísio Vasconcelos na Pampulha. Patrusa ficará em casa a tarde toda, acompanhando, e esperando o fim da votação. E logo à tarde, quando a gente tiver o início da apuração, ele vai estar no comitê da Olegário Maciel, acompanhando tudo de lá.
Muito bem, obrigado, Fernanda Viegas, trazendo as informações a respeito da votação de Patrus Ananias, candidato, como eu disse, divide as atenções com Márcio Lacerda nessa eleição polarizada que Belo Horizonte viveu nas últimas semanas. Os dois candidatos abordando, inclusive, essa história da guerra de vídeos, uma guerra que foi travada na internet também no último dia de propaganda eleitoral gratuita na TV, quando a campanha de Lacerda utilizou um vídeo da presidente Dilma Rousseff, em que ela diz que Lacerda é um dos principais, um dos melhores prefeitos do Brasil e hoje estão em campos opostos nessa eleição, e a candidatura, a campanha de Patrus Ananias, isso tudo no programa de vereador, hein? Nem foi no programa de candidato a prefeito. A campanha de Patrus Ananias utilizando um vídeo antigo de Márcio Lacerda, de Délio Malheiros, melhor dizendo, que é vice de Márcio Lacerda, pouco antes de aceitar compor a chapa com Lacerda, em que ele falava muito mal de Márcio Lacerda. Bom, a gente fala também da votação na região metropolitana de Belo Horizonte, que segue agitada na cidade de Betim. Carlaile Pedrosa, do PSDB, já votou. A gente tem imagens de Carlaile votando nesta manhã na cidade de Betim. Carlaile, que tenta um terceiro mandato à frente da prefeitura da cidade, foi prefeito entre 2000 e 2008, se reelegendo no ano de 2004, lidera as pesquisas, todas as pesquisas feitas por todos os institutos, inclusive pelo Instituto Data Tempo, e a tendência é que na cidade de Betim, Carlaile Pedrosa se reeleja ainda no primeiro turno com uma distante votação em relação à candidata do PT, a prefeita Maria do Carmo Lara, que tenta a reeleição. Aí está o vídeo de Carlaile Pedrosa votando esta manhã numa escola na região central de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. No nosso próximo jornal, por volta da 1 da tarde, você acompanha também mais informações acerca da votação na cidade de Contagem, ainda na região metropolitana de Belo Horizonte. Para a gente encerrar esse jornal, desde a última quinta-feira, o posto de justificativa instalado na rodoviária de Belo Horizonte, no centro da cidade, já atendeu mais ou menos 7 mil eleitores. Alguns retiraram os formulários para preencher em casa e outros já saíram com o documento preenchido a partir da ajuda dos servidores da Justiça Eleitoral. Os formulários só vão poder ser entregues neste domingo em qualquer local de votação e também no próprio terminal rodoviário no centro de Belo Horizonte. Há ainda um posto de justificativa para receber os formulários dos eleitores que estarão em trânsito no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na cidade de Confins, no primeiro piso, em frente ao balcão de informações da Infraero. Para justificar, o eleitor deverá estar munido do número do título de eleitor e também com um documento oficial de identificação com foto. Quem não votar e não justificar a sua ausência no dia da eleição tem até o dia 6 de dezembro para justificar a sua ausência às urnas perante a Justiça Eleitoral. Para isso, a pessoa tem que procurar um cartório mais próximo da sua residência. A gente encerra por aqui mais um jornal, mais um flash ao vivo no portal O Tempo Online. Você continua com a gente, acompanhando a mega cobertura da Sempre Editora ao longo de todo este domingo. Os nossos repórteres espalhados por toda a região metropolitana, trazendo para você informações acerca da sucessão municipal. Por volta da 1 da tarde, a gente tem um novo encontro marcado, trazendo para você novas notícias, a atualização do cenário eleitoral em Belo Horizonte, na região metropolitana e também em Minas Gerais. Até a próxima!